Boa noite, aqui quem está falando é o Felipe, juntamente com o João Pedro. Somos alunos do sexto período de Administração Integral da UFCJ e hoje vamos fazer uma entrevista para o trabalho de Administração Pública da professora Vânia. E estamos aqui com o nosso convidado Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, todo mundo. Tudo jóia? Jóia. E Marcos, antes de tudo, a gente queria que você se apresentasse um pouco, né? Falasse um pouco sobre você, falasse um pouco sobre a sua área de atuação e tudo mais também, né? Não, perfeito. Bom, meu nome é Marcos Vinícius, eu trabalho na Prefeitura Municipal de São João do Rei há 11 anos, fez agora em setembro, né? Sou servidor público concursado, efetivo, né? Trabalho atualmente com gestão patrimonial, trabalho também na parte de equipe de apoio de pregão, né? Atualmente, inclusive, sou pregoeiro substituto aqui no município, né? E também trabalho com a parte de uso e ocupação do solo na comissão de loteamentos aqui do município. Então, assim, esses trabalhos estão mais voltados para a parte... Bom, a gestão patrimonial é a parte de gestão de ativos, né? Gestão de informações de ativos. A parte de uso e ocupação do solo é mais sobre o regramento e a aplicação, né, dos regramentos municipais relativos ao uso e ocupação do solo, e pregão é uma modalidade aquisitiva das previstas na legislação federal na 8666 ou na 14133, a nova lei de licitações. A gente, por enquanto, opera pela 8666. Pô, Marcão, primeiro, obrigado por participar. O Felipe não me deu a palavra no começo, mas... Pô, bacana, cara. Você tá há 11 anos, isso tudo na Prefeitura de São João. O que mais você já fez lá, cara, na administração pública daqui de São João? O meu trabalho desde o princípio dentro da Prefeitura foi mais voltado para a gestão patrimonial mesmo. Então, para o reconhecimento de ativos, a identificação de imóveis de propriedade do município, né? Você pensa, somos um município de 310, né? 314, eu acho. 314, né? Isso, anos. Então, você imagina como é que está o estado da gestão, né, dos imóveis do município. A gente, há 5, 10 anos atrás, a gente não sabia nem o que a gente tinha de imóveis, entendeu? Dentro do município. Então, esse é um trabalho que é hercúleo, é difícil, né? Porque a gente trabalha com documentos aqui, para você ter uma ideia. A gente, no quesito de propriedade imobiliária, né, a gente tem posse dos imóveis, propriedade dos imóveis, na verdade, desde 1717. Nossa, em 1717, muito tempo atrás, né? Não, e não se registrava nada. Até 10 anos atrás não se registrava muita coisa. Então, assim, do ponto de vista de, né, como diz lá o Código de Processo Civil, né, quem não registra não é dono. A gente não era dono de muita coisa, né? Realmente. Entendeu? Então, assim, esse é o trabalho principal dentro da prefeitura. Hoje eu sou meio que um faz-tudo, sabe? Eu acho que tudo que alguém tem alguma dúvida e que consegue encaixar dentro de patrimônio, eles ficam para mim, entendeu? Inclusive, Marcos, eu queria até te fazer uma pergunta em relação a isso. Nesse decorrer desses 11 anos aí trabalhando, né, na prefeitura, você sente que, ou você acha que o seu trabalho atualmente, ou em algum certo período, foge um pouco do que realmente é a sua função? Olha, para ser sincero, o tempo todo não, mas assim, delimitar, e isso é uma questão que eu acho problemática na administração pública. Eu entendo a necessidade disso, né, porque a gente tem lá as restrições do nosso cargo, efetivamente, para você não entrar na área de outras pessoas e, às vezes, menos especializado, querer se sobressair, né? Mas dentro da gestão patrimonial, é o que eu posso falar, né? Quase tudo se encaixa. Então a gente tem, se eu tenho uma necessidade lá, por exemplo, lógico que segregação de função, eu vou procurar os profissionais especializados dentro do município para uma e outra área, mas como o meu cargo é um cargo geral, é um cargo generalista, que é o assistente administrativo, muita coisa eu consigo fazer dentro das minhas atribuições, entendeu? Então, assim, quando eu preciso exacerbar as minhas funções por algum motivo, ou eu preciso procurar alguém que tenha capacidade para isso por conta da segregação de função, né, quem tem atribuição para isso, ou então eu preciso, por exemplo, formar uma comissão que me dê atribuições para agir daquela forma, entendeu? Então, assim, de forma geral, tudo que eu faço está abarcado dentro do descritivo genérico do meu cargo de assistente administrativo, entendeu? Eu entendo dessa forma e, assim, né, todos os atos que a gente faz em nome do município estão sujeitos à avaliação superior, né?
Então, se eu agir de alguma forma e alguém entender que eu estava errado, existe instrumento de processo administrativo e tudo mais para poder me trazer para a realidade ou avaliar se eu passei do ponto ou não, entendeu? Sei, bacana. João, você vai querer fazer uma pergunta agora? Pô, cara, eu tenho uma perguntinha, assim, eu acho que foge um pouco o que você falou, mas assim, na parte de gestão patrimonial, tem algum empecilho, alguma coisa assim, a mais a ver por a cidade ser histórica? Porque eu já vi muita gente falando, o patrimônio é muito forte nessa parte de São João, isso, proíbe de, sei lá, a minha casa, por exemplo, dando um exemplo pessoal. Sim. Quando a gente comprou aqui, minha mãe falou que não podia mudar o telhado, não podia mudar a fachada. Você faz parte disso também? Como que é isso, se você puder explicar pra gente? Sim, tranquilo. Isso é uma outra parte, né? Nas cidades históricas, a gente tem os Conselhos Municipais de Patrimônio Histórico. Aqui o CMPP. O CMPP aí é um outro patrimônio que trabalha com a parte do patrimônio material e imaterial, tombamentos e tudo mais, é um conselho, que é um órgão que está ali abaixo do prefeito. Mas é um órgão consultivo deliberativo, tem poder para orientar, né, e direcionar algumas atividades da administração pública, porque são pessoas escolhidas, mas são pessoas que têm, teoricamente, um notório saber sobre aquele assunto específico, né? Então, aí tem vários conselhos, entre eles o Conselho de Saúde e tal, o Conselho de Patrimônio é um deles. Então, o Conselho de Patrimônio, ele gera algumas, entre aspas, dificuldades, mas aí é aquela história do interesse público e do interesse privado. A gente tem o Instituto da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, que rege que o interesse público da preservação daquela característica visual, por exemplo, paisagística, né, sobrepõe o interesse particular do contribuinte, da pessoa, né, em fazer uma modificação daquele imóvel por utilidade, por exemplo. Então, assim, entendi. Tem uma questão não é tão simples dentro do entorno, né? A rigor, na verdade, toda a avaliação de alteração no centro histórico de São João del Rei deveria passar pelo IPHAN, assim como Tiradentes é a cidade inteira, cara. Só que, assim, lógico, o IPHAN não tem capacidade para lidar com todos esses processos, ele é muito mais criterioso, né? Então, o Conselho atua de forma a agilizar, na verdade, dá a entender que ele está atrasando, mas, na verdade, ele está agilizando o processo, porque ele economiza trabalho do IPHAN, entendeu? Então, os processos mais simplificados, o próprio Conselho Municipal de Patrimônio realiza uma avaliação e encaminha para o IPHAN já comunicando, olha, a gente avaliou e tal, e o IPHAN, de forma geral, corrobora e dá andamento, entendeu? Então, assim, as cidades históricas têm essa dificuldade, mas é uma dificuldade que está relacionada a um benefício imenso, que é a preservação do patrimônio. Do patrimônio histórico, faz querendo sentido. ou não, fortalece o turismo também, né? Sim, não, São João del Rei é uma cidade, por exemplo, que tem uma capacidade turística muito grande que não é explorada, né, cara? Até hoje eu não vi, nesses 11 anos de prefeitura, isso como prioridade de nenhum secretário de cultura, cara. Pois é, infelizmente, né, você vê que Tiradentes, aqui, cidade vizinha, investe forte nisso e a gente, querendo ou não, acaba pecando, né, nessa área. Tiradentes é uma cidade criada, cara. Tiradentes é uma cidade inventada, ela tem, sim, seu valor histórico, mas comparada com São João del Rei em relação a essas características, ela tem um patrimônio menor. O problema é que, né, entre outras questões, envolvem lá umas questões de dinheiro e tudo mais, mas assim, criou-se a ideia ao redor de Tiradentes e hoje em dia entendeu? Então a gente, no máximo que a gente vai conseguir é ser o segundo lugar. Hoje a gente é uma cidade dormitório de Tiradentes, mas a gente precisa trazer mais, além da pessoa que só quer vir dormir, entendeu? A gente tem vocações aqui de histórias. Por exemplo, o pessoal que compõe o Conselho de Patrimônio, uma das pessoas que compõe lá o Conselho de Patrimônio, tem um conhecimento sobre a Serra do Linheiro que é absurdo. Ele tem 2 livros publicados sobre a Serra do Linheiro. E assim, um passeio na Serra do Linheiro com ele é uma viagem, cara. Ó, que bacana, hein? De tanta coisa que tem lá para ser demonstrado, de pintura rupestre, de extração aurífera, entendeu? Então, assim, de patrimônio natural também, muito. A gente tem uma vocação muito grande que, infelizmente, eu pessoalmente não vejo como exploração devida disso, entendeu? Sim, realmente, concordo muito com você. E, Marcos, você tinha citado aí a questão da divergência de setor público, setor privado também, e a gente queria saber também se você já teve alguma experiência com o setor privado e qual você acha que é a principal diferença, assim,
ou as principais diferenças do setor público e do setor privado para você? Assim, eu trabalhei no setor privado dos 18 aos 25, quando eu fui aprovado no concurso e passei para a área pública, né? Assim, muda tudo. Muda como você é visto e muda como você vê as coisas. Por quê? O foco da administração particular, né, é sempre a maximização do lucro. Então, você vê várias questões que estão relacionadas a esse objetivo. Na administração pública, o foco é totalmente diferente. O foco é a maximização da prestação de serviço. Nós, enquanto servidores efetivos ou não, alguns comissionados também, tem alguns que são cargos estritamente políticos, mas aqueles que se preocupam com a técnica, nem todos entendem, é bom deixar claro isso, nem todos entendem da mesma forma como eu entendo, pelo menos, mas assim, a gente tem por obrigação entender, né, que o nosso objetivo não é gerar lucro, então, no lucro financeiro, entendeu? Então, assim, se eu executo uma atividade que, por mais cara que seja, algumas atividades nossas são bastante caras, né, mas se eu executo uma atividade que é cara, mas tem um resultado social importante, entendeu? Essa é a finalidade do Estado, é garantir a justiça social, né, os direitos do artigo 5º da Constituição para todo mundo. Então tem que garantir saúde, educação, tem que garantir moradia dentro dos limites, né, segurança pública. Então, assim, todos nós, cada um nas suas atribuições, tem que ter em mente que o objetivo não é necessariamente, né, fazer com o menor custo para gerar lucro. Né? O nosso lucro é social, entendeu? Então, assim, a lógica é totalmente diversa, a lógica é diametralmente oposta, entendeu? Ao invés de você querer o dinheiro, você está pensando no bem-estar do todo, né? Seria Exato, e às vezes uma ou outra atividade que se toma, e aí o caso do Conselho de Patrimônio é um caso clássico, por exemplo, que às vezes em detrimento do interesse de um particular, mas em favor do interesse de uma maioria, entendeu? Sim. Não necessariamente só porque a gente passou por um período, estamos passando por um período que o entendimento de que, né, o governo tem que agir em favor da maioria, acho que foi meio que subvertido, porque nem sempre o interesse público é o interesse da maioria. A minoria também tem voz e também tem que ser protegida. Né? Então, assim, se você tem um interesse que é público no sentido de uma minoria que precisa ser preservada, né, isso tem que ser pensado. Logicamente que eu te falo que, por exemplo próprio, eu era, quando eu trabalhava numa empresa privada, né, nas empresas privadas que eu trabalhei, eu era capitalista a favor do pau quebrando. Entendeu? Hoje em dia eu não sou da guerrilha armada, entendeu? Mas justo. Mas eu entendo que... É uma visão diferente, né, cara? Você passa por vivências diferentes também. Exato. Não, e uma questão que eu acho que é a mais importante de todas, que às vezes as pessoas não entendem, é isso. Que o benefício social tem valor também, cara. Entendeu? Porque não é só o benefício financeiro, não é só dinheiro, o dinheiro não vai levar a gente muito longe, só o dinheiro, entendeu? Se a gente continuar tendo essa questão de muita distância social entre as pessoas, a gente vai ter problemas, é inevitável, entendeu? E é nesse ponto que o Estado precisa entrar e às vezes não tem recurso, às vezes não tem vontade política, e aí vai, entendeu? Então, assim, a gente, principalmente como administração pública, a gente... municipal municipal e estadual sofrem muito mais do que os federais, por exemplo, porque a gente está do lado das mazelas. Então a pessoa que necessita do seu serviço está do seu lado, é o seu vizinho. Mas isso não... Entendeu? E você pode, se você fizer um bom serviço, você pode melhorar a qualidade do serviço que é prestado para ele. Se você fizer um mau serviço, você vê do seu lado, no seu vizinho, o efeito do seu mau serviço, entendeu? Entendi. Você vai vendo, refletindo muito próximo de você, né, cara? É muito próximo, entendeu? Tanto o resultado positivo quanto o negativo. Então, assim, para mim, pessoalmente, isso me fez tomar uma dimensão de qual influência eu tenho dentro desse universo. Mas gerir patrimônio, identificar, por exemplo, os imóveis que pertencem ao município fazem que diferença na qualidade que se presta na saúde, por exemplo. Então, eu falar assim, pouco. Se o município precisa tomar um empréstimo com BID, por exemplo, eu preciso de dar imóveis em garantia. Sim. Então eu tenho um pedacinho
naquele valor que a gente vai conseguir de empréstimo, na garantia daquele empréstimo. Pra você que tá dentro, você enxerga, tipo, muito grande a diferença disso, né? Pra gente, assim, que não tá ali na administração pública, não tem tanto conhecimento disso, não passa nem na cabeça, porque um imóvel vai, pô, mudar totalmente a ideia, né, cara? Não, e essas questões, por exemplo, a gente recebe imóveis, né, quando você vai fazer um loteamento, por exemplo, o município, o loteante perde em torno não, obrigatoriamente ele perde no mínimo 35% das áreas que ele vai lotear, ele perde para o município, em áreas verdes, áreas de vias e áreas institucionais, né? E aí você fala assim, pô, para que eu preciso doar uma área para a prefeitura? Porque quando você faz um loteamento, você não faz as escolas, você não faz as praças. Verdade. E o que faz é o município. Você só Então, vai assim, pensar no seu, né? a tendência do capitalista é pensar em maximizar o lucro próprio. Mas aí o lucro social, né, que hoje em dia se fala bastante, mas ainda é mais teórico do que prático, né, cara? Você não vê tanto as pessoas realmente para ajudar o próximo, né? Igual você comentou aí, o contato seu com quem está recebendo essas melhorias, né, ou então está tendo a qualidade de vida afetada, né, por conta dessas políticas públicas, o contato do municipal e do estadual realmente é muito maior comparado ao da União, realmente, né? Sim. O efeito, porque na verdade todos eles têm efeito prático, né? Mesmo os servidores federais que trabalham principalmente com os impostos federais, a arrecadação e tudo mais, fora os institutos e tal, né? Mas a gente consegue ver de uma maneira mais interligada, porque o orçamento está todo ali. Basta você se preocupar também. É uma preocupação que nem todo servidor tem, para ser honesto. Em como o trabalho dele afeta o resultado da prefeitura de forma geral. Tem muita gente que vai trabalhar e simplesmente chegou o fim do dia, eu quero ir embora, e se o resultado foi positivo ou não, isso é um problema de quem me gere, não é o meu problema. Entendeu? Assim como numa empresa privada, você tem também os empregados que simplesmente vão trabalhar por trabalhar e não estão nem um pouco nem interessados no resultado final, só querem o salário no final do mês, né? Então, assim, tem várias pessoas que não se preocupam com isso. Eu tenho, por padrão, me preocupar com o resultado das ações que eu tomo, entendeu? Sim. Pô, e com isso que você tá falando, cara, cria muito aquele estereótipo de que, servidor público não trabalha, servidor público não faz nada. Você já ouviu, retornando lá atrás, você falou que o pessoal, quando você entra, vira um funcionário público, o pessoal começa a te enxergar diferente. Você já passou por isso, cara? Já teve que ouvir esses comentáriozinhos assim, agora não vai fazer nada, não vai trabalhar, vai assim, entre aspas, né, mamar na teta do governo, e nossa, cara, muitas vezes é complicado. Você já passou por isso, cara? Nossa senhora, todo dia que alguém... Meu serviço essencialmente é um serviço interno, né? Meus clientes são dentro da própria prefeitura. Mas quando eventualmente alguém solicita uma ação minha, né? E às vezes não concorda com o resultado, essa é a primeira frase que eu escuto. Mas também fica o dia inteiro sentado na cadeira e que seu salário está garantido, né? Só que o que acontece? Eu vou te dar um exemplo de como a sociedade enxerga da forma que para mim até hoje foi a mais dolorosa que eu passei. Desde quando eu entrei na prefeitura, o plano nunca foi ficar. E aí, em 2014, eu formei engenharia elétrica na UFSJ e comecei a fazer processo seletivo de trainees. Fui fazer um treino em São Paulo, na Heineken. Cheguei na fase semifinal, cheguei a conversar com o diretor em uma entrevista em inglês, né? E aí ele me perguntou o que eu fazia, eu não tive como mentir mais, né? E assumi que eu era servidor público, de prefeitura e tal. A entrevista encerrou na hora. Caramba, cara. Na hora. Com o diretor da Heineken? O diretor da Heineken, o diretor de operações da Heineken Brasil, chegou pra mim e falou: ok, eu já sei tudo que eu precisava saber sobre você, muito obrigado, até a próxima. Caramba, que ridículo, né, cara? Tipo, é muito, muito estereótipo que criaram, né? Sim, e não foi a primeira, não foi a única, entendeu? E assim, ao ponto de desanimar, sinceramente, entendeu? Porque engenheiro recém-formado, falei, cara, eu vou procurar o mercado. O mercado de concurso para engenharia elétrica é um mercado impossível, praticamente, né? E o mercado não abre as portas. Então, assim, você já é tido como um cara preguiçoso. Às vezes você nem é. Igual você falando que você, claramente dá pra ver que não é. E as pessoas, sim,
tem esse estereótipo muito forte, assim, até hoje, cara. Sim, Parece que não eu te muda. falo que para cada servidor que não trabalha, e nós temos servidores que não trabalham, infelizmente, tem um servidor que trabalha dobrado. Porque o serviço continua sendo Aí vai prestado. acumulando, não pode Apesar parar. de, entendeu? Então, assim, se eu tenho um servidor meu lá que eu passo para ele uma função e ele não cumpre, eu preciso que o servidor faça, porque o serviço precisa ser concluído. Eu tenho prazos, eu tenho multas, eu tenho um monte de coisas que vão acontecer e que o prefeito vai ligar e falar, ó, foda-se, você precisa resolver. Sim. Entendeu? E aí vai o Marcos e a equipe do patrimônio, porque graças ao Tem Deus, que fazer. eu tenho uma equipe sensacional, não só para o serviço público, eu já gerenciei equipes na época da administração privada, eu trabalhava com manutenção de equipamentos de mineração. Então, assim, já cheguei a gerenciar 200 pessoas trabalhando. E como técnico, né? E eu vou te falar que uma equipe coesa como a minha, que são só 5 pessoas, sem absolutamente nenhuma forma de incentivo, porque o servidor público não tem incentivo para o bom trabalho. Independente do que ele fizer, o salário está na conta. Entendeu? Como é que você motiva uma pessoa dessa? Como é que você mantém uma equipe dessa com foco em obter resultado? Nem todo mundo vai se gratificar vendo, assim, o próximo estando bem, né? Igual você falou lá no início da conversa. Entendeu? Tem sim, eu teria como, assim, vou arrumar uma comissão para gratificar e tal, mas mesmo assim os servidores que também não fazem também recebem, entendeu? Porque tem a questão política no meio. Então, assim, a gestão de pessoas na administração pública, eu acho que devia ser uma matéria específica da administração pública. Sim. Merece um capítulo à parte, porque é muito complexo. Justamente porque você não tem mecanismos de incentivo, de reforço positivo. Realmente. E além dessa dificuldade de não ter motivação, igual você comentou, você enxerga outros casos ou situações que possam dificultar a área? Sim, assim, a boa vontade na administração pública sempre foi um problema. A gente sabe, não é segredo para ninguém, que a maneira como se fazem negócios públicos na América Latina é na base de gerar uma dificuldade para vender uma facilidade. Entendeu? Então, assim, esse é o maior entrave, né, da administração pública. A boa vontade não remunerada. Entendeu? Porque o efeito propina na qualidade do serviço prestado é um problema grave. Por que isso? Porque como o servidor público não tem incentivo financeiro, eu entendo dessa forma, né? Como ele não tem incentivo financeiro, independente se ele fizer ou se ele não fizer, ele vai receber, e o cara que faz não tem vantagem nenhuma em relação à pessoa que não faz, certo? Mas ele faz para alguém. Se eu reduzo para você, já pensando, né? Se eu reduzo para você a burocracia, você naturalmente, instintivamente, eu já passei por isso, eu já tive que chamar a polícia mais de uma vez na prefeitura por conta disso. Porque você atende uma necessidade e a pessoa se sente na obrigação de te oferecer alguma coisa. Naturalmente. Porque já se acostumaram com isso, entendeu? Então, assim, a maior dificuldade na prefeitura é lidar com a corrupção, né, velada ou não, né, e a corrupção em si, porque é a venda de facilidade. A burocracia é necessária, isso é indiscutível. Então eu preciso de um tempo para analisar uma documentação, eu preciso de um tempo para sentar e olhar sobre jurisprudência, para estudar sobre um assunto específico, para que eu possa emitir um parecer embasado. Então, assim, eu tenho que ter noção que algumas das atividades que eu executo lá, por exemplo, uma pessoa chega para mim com um pedido de cadastro inicial de imóvel. A gente tem muito disso aqui no município. O imóvel não está cadastrado no cadastro financeiro, por 1001 questões da própria administração pública, e ela pede o cadastro para fins de uso capião, por exemplo. O imóvel público, uso capião é uma forma de arrecadação do imóvel, né? De particular. E aí essa pessoa entra com um pedido, esse pedido passa pelo patrimônio do município. Eu preciso identificar se aquele imóvel que está sendo usucapido, ele pertence ao rol de imóveis públicos ou não. Porque se ele pertencer, não existe usucapião de área pública. Certo? Então eu preciso sentar,
Analisar com calma e tudo mais, né? Isso, para verificar se existe uma razoabilidade para que eu possa declarar aquele imóvel como público. Eu preciso provar isso diante de um juiz, no caso de uma ação de usucapião. Então não é prova, eu preciso formar a prova. Então não é baseado na minha cabeça ou nas vozes da minha cabeça. É um relatório e tal. Né, porque eu sou responsável por isso. Sim. Então se eu fizer uma falsa alegação, eu respondo à justiça por isso. Se algo der errado lá, a culpa é sua, né? Exato. E se eu estiver me corrompendo de alguma forma, uma pessoa vai ganhar um imóvel que ela não deveria. Por mais justo que fosse a ocupação dela, existem outras formas. Não o usucapião. E acabaria prejudicando todo também aquilo que você falou, exatamente. E vira então, a bola de neve. Se eu, em algum momento, pulo alguma dessas fases para favorecer uma pessoa, eu vou economizar tempo e ela vai ter o resultado que ela quer. Sim. E isso é um problema. Porque eu vou estar dando prejuízo para o município e, geralmente, o que acontece é essa pessoa se sentir na obrigação de te dever alguma coisa. Que seja um favor ou propina direto e tal. Favorecimento de alguma forma. Entendeu? Então, assim, isso é, infelizmente, comum quando você atende uma pessoa e quando essa pessoa, por conta de toda essa Isso tá imbuído na sociedade brasileira, cara. Entendeu? E é assim, eu te favoreci, o meu resultado foi positivo pra você, você se sente na obrigação de me dever alguma coisa. Já aconteceu de ter que chegar e perguntar, aí quando eu pergunto eu só brigo e mando embora. Entendeu? Descaradamente, assim? Assim, do tipo, num caso exclusivo de usucapião, assim, fiz uma análise toda e eu não tinha como provar que esse imóvel não estava inserido dentro de um imóvel público, era um imóvel privado, mas foi um serviço difícil, foi um serviço que levou de bons 2 meses para sentar, estudar, fazer mapa. Eu sou engenheiro, eu não recebo como engenheiro da prefeitura, mas por exemplo, eu não domino, logicamente, mas assim, eu utilizo o ArcGIS praticamente diuturnamente, que é um software de georreferenciamento, topografia. Você tem um conhecimento a mais, vamos dizer assim. E por isso que às vezes algumas coisas caem na minha mão, porque eu consigo resolver, eu vou aprendendo e aí ferra, né? Quanto mais você sabe, mais você se ferra, né? Mas, e aí, por N motivos, eu consegui desembolar e consegui ver que não era um imóvel público, tratava de um imóvel particular, tal. O cara chegou pra mim desse jeito e falou assim, quanto eu te devo? Falei, meu amigo, meu salário tá pago. E, por favor, não repita isso. Ele achou que você fez como se fosse pra agradar ele, pra fazer um favor. É o meu trabalho, entendeu? Então, assim, e numa dessas, uma pessoa com a moral um pouco mais abalada, digamos assim, teria cedido com certeza. Sim. Entendeu? E a gente vê isso acontecer. Eu não consigo provar, logicamente, porque também eu não vou andar gravando tudo. Pô, isso era uma pergunta que eu queria fazer. Eu acho que é até um pouco mais delicada, cara. Mas você vê muito isso acontecendo em São João. Você não precisa, tipo assim, se aprofundar nem nada. Sim. Mas cara, isso acontece porque, assim, por ser uma cidade pequena, vamos dizer assim, não é mais pequena igual era antigamente, vamos dizer assim. Mas não é uma cidade pequena, não. Cara, o que eu ouço dizerem, né? Famoso, já ouviu falar, é que acontece muitos casos assim, cara, igual esse que você falou. Sim, eu tenho um efeito piorado, porque eu tenho um homônimo aqui na prefeitura que, meu Deus do céu, cara, de vez em quando as pessoas chegam achando que estão falando com eles, estão falando comigo, que eu já chego e falo assim, meu senhor, minha senhora, eu não quero nem que você continue o que você está falando. Cara, vou te ensinar o jeito certo. Se você quiser fazer do jeito certo, você faça. Se você não quiser fazer do jeito certo, é um problema seu. Você não vai poder alegar que não sabia. O jeito certo é assim. Agora, aonde trabalha essa pessoa? Procura outra pessoa para te indicar onde ela trabalha. Eu não vou nem te indicar onde ela trabalha. Entendeu? E a pessoa já chega para você na má intenção, né? Já chega assim, como se fosse um processo normal. Como se fosse tudo bem, né? Exato. Numa dessas situações, lógico que eu não vou falar o nome das pessoas, né, Não, com certeza. Mas aí, eu me deparei com uma situação dessa, inclusive solicitei abertura de processo administrativo, porque foi tão feio que eu tive que solicitar. Aí eu tinha um conjunto de provas para solicitar abertura de processo administrativo. E aí vem uma outra questão da administração pública que a gente vai chegar lá. E o que acontece? A pessoa, eu identifiquei um imóvel público e vi que tinha uma ocupação no imóvel público. Já cheguei notificando todo mundo para sair. Olha, não é passível de usucapião, o imóvel não é concedido, estou te dando um prazo de 30 dias para sair. Nenhuma ocupação era com finalidade de moradia.
porque com finalidade de moradia, se tiver mais de ano e dia, eu não posso mais, né, remover a pessoa. Então, nenhuma das finalidades era moradia, não tinha ninguém morando no imóvel, mas já tinha um poste de medidor de luz instalado lá. O senhor veio, né, e me falou, eu comprei esse imóvel de outro, fomos ver, já tinha sido vendido 12 vezes o imóvel, né? Mas ele tinha uma declaração de um servidor da prefeitura assinando, declarando que aquele imóvel era particular. E era aquela declaração que deu a habilitação para a CEMIG fazer a ligação do medidor. E eu pedi para ele o documento, ele me apresentou, eu copiei, autentiquei e guardei esse documento. Com base nesse documento, eu pedi sim a abertura de um processo administrativo para investigar por que esse servidor emitiu uma declaração de um imóvel que era sabidamente público. Entendeu? Uhum. Beleza. Tinha caído. Não prevariquei. Entendeu? Uhum. Eu encontrei uma prova cabal, apresentei e solicitei a abertura de processo administrativo. Aí a gente entra num outro problema da administração pública relativo aos servidores, que é o corporativismo. Né? Solicitei a abertura do processo administrativo, uma comissão formada por servidores efetivos, né, um deles advogado, faz a análise de todas as provas que eu apresentei, chama a pessoa, né, para fazer o contraditório e chegou à conclusão que ele cometeu um erro, mas que o erro que não era um erro. Ele cometeu um erro sem querer. Bobo, entre aspas. Mas era um erro crasso. Assim, entendeu? Falando em palavras assim curtas, é o que o Felipe falou, passaram um pano pro cara. Simples assim. E ele foi inocentado. Hoje não me olha na cara, não tem problema absolutamente nenhum com isso, porque mesmo se eu precisar dele, ele é obrigado a me atender. Entendeu? Então não tem problema com isso. Mas assim, não posso errar. Entendeu? Porque a pessoa vai querer te afundar. Caramba. Então, assim, o ambiente da administração pública, assim, você classificaria como assim, um ambiente meio... Como que eu posso dizer, né, cara? Assim, complicado, vamos lá, assim, pessoas ali, uma querendo passar por cima da outra, tem muito disso, cara? Tem. Outra diferença que eu percebo entre a administração, né, particular e a pública é, por exemplo, assim, quando uma pessoa tenta te passar a perna na empresa, ela tá tentando fazer isso para tomar o seu lugar por dinheiro. Uhum. É feio. Com certeza. É feio, mas tem um motivo, é por dinheiro, beleza. Eu conheço pessoas aqui que gostam de derrubar os outros para ver cair. Simplesmente porque é maldosa, uma soberba da pessoa, entendeu? Então, assim, você vê umas casinhas de caboclo, porque qual que é o problema da administração pública? Todo ato gera responsabilidade. Todo ato gera responsabilidade. Então, tudo que você faz na administração pública gera responsabilidade para você. Existe a presunção de inocência, mas essa presunção não se aplica ao servidor público. Se aplica, mas não se aplica. Entendeu? Os órgãos fiscalizadores já partem do pressuposto que nós somos o problema. Então, quando algum órgão te aciona por algum motivo, ele já parte do pressuposto que você cometeu o erro e que esse erro foi intencional e que isso é corrupção e blá, blá, blá. E tentam, a primeira coisa que eles querem é juntar 4 pessoas para poder dar uma formação de quadrilha, porque dá um multiplicador na pena. Então, assim, tudo que se faz gera responsabilidade, então tudo que você... Isso incentiva o servidor a não fazer, entendeu? Porque todo ato é um ato de responsabilidade, o servidor que não faz... Não sofre consequência. É o que mais aumenta aquele estereótipo que a gente estava falando no começo, né, que não faz nada. A proatividade dentro da administração pública é punida. Entendeu? Por exemplo, eu sou um cara que tem um perfil proativo, desde que eu entrei na prefeitura eu fiz questão de nunca perder isso, entendeu? Então eu assumo responsabilidade, eu não tenho dificuldade nenhuma em assumir responsabilidade. Em 11 anos de prefeitura eu tive 5 processos administrativos. Todos eles eu me defendi, todos eles eu fui inocentado. Bom, o que eu posso falar é sobre mim. Apresentei minhas provas, um dos processos tinha mais de 500 páginas minhas, com provas de que eu não tinha culpa no que tinha acontecido. Um exemplo básico. Solicitei a abertura de processo administrativo contra um servidor que tomou 5 multas com o veículo da prefeitura. E o veículo foi apreendido. Eu solicitei a abertura de processo contra ele, eles abriram contra mim. É tipo, eles querem fazer retaliação como se fosse um joguinho, né? Só caramba, que pode ser que entre a parte do corporativismo também, para não tirar, beleza. Mas fica esse jogo e você fica assim, cara, você não fica com a vida normal.
Você não fica com a cabeça boa enquanto está passando por um processo desse que pode dar demissão. Aqui você tem que ficar com o olho no peixe ou no gato, né, cara? Sim, sim. E aí, assim, se você é responsável pelo ato, crimes contra a administração pública não prescrevem. Então, o que eu fiz há 10 anos atrás, quando eu praticamente não sabia o que eu estava fazendo, porque não tem um curso, não tem um manual, entendeu? O serviço público Entendi. funciona assim. O serviço público federal tem procedimentos, o municipal também tem, mas as leis e os decretos estão todas perdidas. Você imagina que um município de 300 anos tem decretos que se contradizem, aí você tem que considerar, lógico, mais moderno, mas assim, você tem toda uma questão legal que a lei te permite, ao contrário do contribuinte, né? A lógica nesse sentido é diferente. Você pode fazer tudo, exceto o que é proibido em lei, certo? Correto. Eu, enquanto servidor, eu posso fazer tudo que esteja previsto em lei. Se a lei não me autoriza, eu estou automaticamente desautorizado. Entendeu? Então, Entendi. se eu ajo de uma forma que não estava prevista em lei, eu estou agindo em desacordo com a lei. E aí eu botei o meu na reta. Entendi. Entendeu? Então, assim, Então é perigoso você fazer. O risco de fazer é muito grande. Então, assim, o risco de produzir de alguma forma é muito grande. Então, você vê vários servidores que às vezes até se arriscaram no passado, acabam com as consequências de ter se arriscado e nunca mais se arriscaram. Caraca. Entendeu? Então, assim, o serviço público não é para iniciante. Você pode entrar e sair incólume, mas isso é raro. Entendeu? Você já tem que entrar ali com a cabeça de que não vai ser fácil, né? O ferro é certo. O ferro é certo. Caraca. Então, assim, todo ato que você bota sua assinatura ali, no futuro pode ser um outro exemplo. Tem um rapaz que trabalha comigo, é cargo comissionado, mas já trabalha há 20 anos na prefeitura. O cara manja da lei de licitações, porque ele aplica ela desde quando ela foi criada, desde 1993. Em 93, a lei tinha acabado de ser promulgada, então não tinha conhecimento geral sobre a lei de licitações, né? Um processo licitatório, ele cometeu um erro. De fato, se você analisar as provas que foram apresentadas, você fala assim, beleza, mas naquela época não tinha jurisprudência, né, que é uma decisão judicial de alguma forma, que falasse especificamente sobre isso. A lei tinha acabado de ser promulgada. Então estava todo mundo aprendendo, certo? Beleza. Esse cara está respondendo por um processo dessa época. Nossa, de um erro que ele cometeu, que é um erro, entendeu? Mas que o Ministério Público, doutora, uma procuradora aqui do Ministério Público aqui de São João del Rei, entendeu que era formação de quadrilha, botou a comissão de licitação toda junta, eram 5 pessoas, essas 5 pessoas estão respondendo à justiça. Caraca. Entendeu? Uma coisa lá de trás, assim, que... 93 é muitos anos atrás. Entendeu? E assim, a lei tinha acabado de ser promulgada, por isso que, por exemplo, a nova lei de licitações começa a rodar em abril do ano que vem. Isso. Cara, o tanto de reunião que a gente já teve, o tanto de discussão que a gente tem, não é brincadeira, porque assim, e assim, pessoas que trabalham há 30 anos com licitações... Pode estar correndo um risco, né, cara? Não, e elas nem mudaram tanto, mas é no detalhe que você se prende ou que você é preso. Faz sentido. Caramba. A presunção é de culpa, então toda vez que você age sob sua conta e risco. Realmente complicado. E, Marcos, para a gente finalizar aqui, a gente gostaria de saber de você, você tem alguma ideia, alguma medida já passou pela sua cabeça de como solucionar talvez esses problemas que você enfrenta aí na administração pública? Já passou alguma ideia assim na sua cabeça de que tem solução ou não tem solução, caso perdido, tem como correr atrás? Uma forma de tentar diminuir, por exemplo, esses casos igual você estava falando de que um senhor chegou para você achando que era outro, né, já querendo te pagar alguma coisa assim. Sim, cara, o problema da administração pública é a sociedade na qual ela está inserida. E a gente faz parte do problema e da solução. É um problema de
educação. É um problema de reeducação. Assim, eu entendo que o servidor público precisa ter segurança para trabalhar, jurídica, o que é um pouco difícil, mas também a gente precisa ter responsabilização. O problema é que às vezes a responsabilização é por quem agiu e não por quem não agiu. Entendeu? Porque tentou fazer algo, né? E isso, a inação também é problemática, se não for pior do que a ação às vezes. Né? Lógico que algumas ações são condenáveis e tudo mais, mas assim, o problema nosso é a sociedade na qual a gente está inserida. A gente faz parte da solução e do problema. E isso não vai se resolver tão fácil, entendeu? Se fala aí, por exemplo, na reforma administrativa em remover estabilidade, por exemplo. E aí você imagina, se eu cometo algum ato, como eu já fiz no passado, do prefeito chegar para mim e falar, é para fazer e é você que vai assinar. Ou não. Ele não pode me demitir. É aí que as pessoas vão se omitir mesmo, né, cara? Exatamente. Aí que eu vou fazer o que ele quer por medo de ser demitido. Era assim antes da Constituição. Entendeu? Quem não fazia o que o prefeito queria, o que o vereador queria, era demitido. Sem choro nem vela. Cara, se eu sair hoje, se eu for demitido hoje, eu saio com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tenho FGTS, eu não tenho nada. Entendeu? Então, se o servidor que está lá tem o salário garantido, tem, mas se ele for demitido, sai com a mão na frente e outra atrás, o efetivo, lógico. Entendeu? Meu regime é estatutário. Então, assim, entendeu? Esse sistema, essa lógica toda precisa ser revista. A gente precisa entender enquanto sociedade que a gente é brasileiro, que as coisas vão acontecer e que você precisa, quem oferece propina e quem recebe propina, quem recebe e não trabalha, tem que ter vergonha disso. Então essa pessoa, eu trabalho com essa mentalidade. A pessoa, quando me aponta na direção, nesse sentido, às vezes eu não deixo ela nem terminar a frase. Já falo, olha, isso nem termina porque eu não quero escutar o que você tem a dizer. Você deveria sentir vergonha do que você está fazendo, porque o que você está fazendo é crime. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar para as pessoas que o que elas estão fazendo é um crime. Entendeu? Eu falo, ó, o que você está fazendo é crime, se você continuar aqui eu vou ter que chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrência contra você. Você mantém um certo pelo certo, né? Simples, cara. O meu salário é o suficiente para o que eu preciso fazer. Se ele não for, eu preciso arrumar um outro emprego. Simples assim. Entendeu? Se eu, por exemplo, hoje, eu estou no máximo que eu posso receber de salário. Entendeu? Não é um salário maravilhoso, tá longe, para mim, por exemplo, não acho um salário justo face a tudo que eu faço. Entretanto, se eu quiser receber mais do que eu tenho que fazer, passa num concurso melhor. Simples. A solução é simples. Passa num concurso melhor ou então vai para a iniciativa privada. É isso. Entendeu? Arruma outro emprego. Se o seu salário não dá conta, o servidor público não é valorizado. Entendo também que não. O servidor público que trabalha, entendo que não. Mas em contrapartida tem vários servidores que não trabalham e recebem não fazem nada. Entendeu? Então, assim, a solução é educação. Vocês estão se preocupando porque o curso exige de vocês isso, né? De se preocuparem como funciona a administração pública de uma maneira extremamente superficial, mas é importante. Por mim, tipo, o estágio na administração pública deveria ser obrigatório para todo mundo entender como o lado de cá funciona. Não ficar só aqui de fora mantendo aquele estereótipo, né? Exato, porque a imagem que se faz não condiz com a realidade. Realmente. Tem uns servidores aqui, cara, que são especializados de verdade, que resolvem problemas da administração particular, né? Problemas que também existem na administração particular, porque a contabilidade, houve a convergência, então a contabilidade é parecida, não é igual, mas é muito parecida, né? Então, a contabilidade pública e a privada parecem-se muito. Então, às vezes, a gente senta para resolver problemas que são problemas que também se tem na contabilidade particular, privada, né? E assim, você vê que nego às vezes se enrola lá para resolver e a gente daqui consegue resolver e dá a luz. Isso acontece direto, cara. Tem muita gente qualificada, mas por quê? Porque o nível de estudo que se precisa ter para você agir sem correr risco é grande demais. É gigantesco. Essa parte do sem correr risco deve que... porque se você decidiu agir, ou você age dentro da legalidade, ou você age muito bem feito, né? Cara. Entendeu? Então, assim,
parece simples, mas está longe de ser, entendeu? É tão complexo, no mínimo é tão complexo quanto, só que com uma lógica invertida. Entendi. Então, beleza, então. Pô, cara, Marcos, só agradecer você, Marcos. Muito obrigado por participar aqui com a gente. valeu Foi uma pelo conversa papo. sensacional. Se a gente, é porque vai estourar um pouco o tempo já, mas assim, eu tava curtindo muito, cara. Não, tá tranquilo. Espero um dia poder conhecer você presencialmente, porque assim, a gente marcou aqui e tudo mais. Mas, pô, agradecer você. Agradecer quem estiver ouvindo aí na sala também. Muito obrigado a todo mundo. Se quiser falar alguma coisa, Felipe, essa é a hora. É isso aí, Marcos. Obrigadão mais uma vez pela disponibilidade aí. Acho que foi muito educativo para todo mundo, para a gente realmente ter uma visão de dentro do que é o serviço público, né? Porque sai um pouco da teoria da sala de aula e a gente realmente vê como é que é na prática. Sim. Então, muito obrigado aí pela sua presença. De verdade, vai ajudar muita gente. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Não, bom, eu que tenho que agradecer, cara, toda oportunidade que a gente tem de demonstrar o nosso ponto de vista ou nossas experiências de vida, a gente tem que aproveitar porque somos uma sociedade. Então, tudo que a gente faz, aquilo que a gente demonstra para o outro, é uma oportunidade que a gente tem de ter uma dialética, entendeu? Sai daqui com uma síntese, né? Eu tenho uma tese, você uma antítese, e a gente sai com uma síntese. E se todo mundo sair um pouquinho Diferente, conversa, já valeu a pena. Pô, aquilo que você falou que você vê a mudança do seu lado, cara. Uhum. Pode ter certeza que aqui já mudou, porque eu já tenho uma visão completamente diferente, assim, Sim, com da certeza. parte de dentro da administração pública. Sim, a realidade do outro. A realidade do outro é um universo totalmente diferente. Com certeza, cara. Sempre é. Pô, muito obrigado, Marcão. Muito Valeu, obrigado valeu. mais uma vez. Isso aí. Abraço para você e até mais.